metabolismo do glicogênio, a regulação. Antes de falar propriamente da regulação do metabolismo do glicogênio, rever só aqui a molécula do ATP, em que temos uma numeração específica, portanto, os carbonos da base são numerados de 1, neste caso, a 9, porque se trata de uma base púrica, e os carbonos da ribose são numerados de 1 a 5 e levam uma linha. Normalmente, quando falamos do ATP, estamos a pensar numa molécula energética e que pode sofrer a quebra da ligação, dando ADP, ou ainda segunda quebra e forma-se o AMP, que na realidade, e porque o fosfato está aqui ligado no carbono 5 da ribose, é o 5' AMP, que é na realidade uma molécula que indica baixa energia na célula. Portanto, normalmente aparece quando a quantidade de energia na célula é baixa. Aliás, tínhamos a sínase do adenilato, que permitia depois reagir o ATP com o AMP, formando duas de ADP. O AMP cíclico, por favor, não confundam com AMP, porque em vez do fosfato estar apenas ligado no carbono 5', ele forma um ciclo, e daí o nome de AMP cíclico, em que liga no carbono 5' e no carbono 3', formando o 3', 5' AMP ou AMP cíclico, que é aquilo que genericamente chamamos um segundo mensageiro. Ou seja, as hormonas, a maior parte das vezes, em vez de entrarem na célula e estarem a ativar uma a uma as vias, pura e simplesmente despertam um sinal e esse sinal vai levar à execução do comando. Eu costumo dizer na brincadeira que em vez de, se tivermos que acordar muita gente numa camarata, em vez de irmos cama a cama acordar uma a uma pessoa, o mais fácil era começarmos a bater com tachos e panelas ou fazermos muito barulho e desta forma acordarmos todos em simultâneo. É um pouco isto que o modo de funcionar do AMP cíclico, em que, como vamos ver, a sua produção vai ser aumentada quando se liga determinado substrato ou determinada hormona a um receptor celular. Falando então da regulação do metabolismo do glicogênio, nós vimos que o glicogênio reagia com a UDP-glicose pela síntese do glicogênio ativa, formando-se assim o glicogênio. Atuava também uma enzima ramificante. Este glicogênio era degradado por uma fosforilase ativa, a fosforilase do glicogênio ativa, que levava à ligação do fosfato e a saída de glicose 1-fosfato, levando assim à diminuição do tamanho da cadeia do glicogênio. Ora, esta fosforilase do glicogênio, ela normalmente está ativa numa forma fosforilada. Isto implica que haverá uma outra forma desfosforilada e a conversão entre a forma desfosforilada e a forma fosforilada será naturalmente uma fosfatase para desfosforilar a fosforilase, tornando-a assim inativa, e uma sínase que irá fosforilar a fosforilase, tornando-a ativa. Esta sínase é específica e chama-se sínase da fosforilase do glicogênio. Penso que já devem ter visto que muitas das vezes as fosfatases são inespecíficas e vamos ver que esta fosfatase é uma fosfatase de proteínas e vai desfosforilar outras enzimas e muitas vezes as sínases têm alguma especificidade. Neste caso, esta sínase é muito específica desta fosforilase do glicogênio. Acontece que esta sínase da fosforilase também tem uma forma ativa e uma forma inativa. E ela é ativa na forma fosforilada.
E, portanto, quando a enzima se encontra fosforilada, fica ativa, e pode fosforilar a fosforilase, fosforilada fica ativa. Se ela é ativa na forma fosforilada, vamos ter uma forma desfosforilada e a interconversão entre a forma fosforilada e desfosforilada faz por uma fosfatase, a mesma fosfatase de proteínas que desfosforila, tornando a sínase inativa, ou por ação de uma sínase. Neste caso, não é a sínase da fosforilase, mas é uma sínase de proteínas que é dependente do AMP cíclico. Daí ter falado no AMP cíclico. Esta enzima, ela não é específica para a sínase da fosforilase. Já vimos esta enzima envolvida na regulação de outras vias metabólicas. E é uma enzima que tem a característica de ser dependente do AMP cíclico. Ora, a sínase do glicogênio também tem duas formas ativas, ou duas formas, uma desfosforilada ativa e uma forma fosforilada que é inativa. Mais uma vez, vamos ter uma sínase para fosforilar e uma fosfatase para desfosforilar. A fosfatase é a mesma, que desfosforila qualquer uma das três enzimas, e, neste caso, a sínase é a sínase da síntese do glicogênio, ou pode ser esta pKa, esta sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, também pode fosforilar a síntese do glicogênio. Alguns autores ainda indicam a possibilidade da sínase da fosforilase do glicogênio ativa também desfosforilar a síntese do glicogênio. Isto é particularmente importante no caso do músculo. Assim, esta sínase, como referi, é uma sínase dependente do AMP cíclico. A sínase da síntese do glicogênio também parece ser dependente do AMP cíclico. E desta forma, a pKa normalmente está ativa quando existe o AMP cíclico. Quando é que existe o AMP cíclico? Quando está ativa a ciclase. Atenção, não é sínase, é a ciclase do adenilato que vai degradar o ATP a AMP cíclico, libertando-se o pirofosfato. E esta ciclase do adenilato é ativada quando a glicagina, ou glucagão, como queira, o glucagon, liga ao seu receptor, ativando a ciclase do adenilato. Também a adrenalina, ou epinefrina, adrenalina é um nome inglês, epinefrina é um nome americano, também atuam, ou podem atuar, ativando esta ciclase do adenilato, o que leva a este aumento de AMP cíclico. Nesta altura, as enzimas estão a ser fosforiladas e para impedir a ação da fosfatase e a desfosforilação, a pKa também vai fosforilar um inibidor de fosfatases, tornando-o ativo e desta forma inibir a fosfatase de proteínas, mantendo a síntese do glicogênio na forma fosforilada inativa, impedindo assim a síntese do glicogênio. Vai inibir aqui também a fosfatase, mantendo, neste caso, a sínase da fosforilase na forma fosforilada, ativa, que vai fosforilar a fosforilase, e impedindo também a desfosforilação da fosforilase, mantendo a fosforilase do glicogênio fosforilada, e desta forma permitir a degradação do glicogênio. A insulina, que é uma hormona que se opõe à ação da glicagina, entre outros efeitos, vai ativar a fosfodiesterase. E esta enzima, a fosfodiesterase, vai degradar o AMP cíclico, levando à produção de AMP e, desta forma, impedir que haja o tal
segundo mensageiro que ativava a PKA. Portanto, nesta situação, a PKA fica inativa. Para além disto, a insulina também vai inibir este inibidor das fosfatas, que fica inativo. Como a PKA deixou de estar ativa porque não há AMP cíclico, este inibidor vai permanecer na forma inativa. A insulina normalmente é produzida quando há glicose, ou seja, como resposta ao aumento da glicose, o que significa que neste momento, a nível do fígado, o fígado é o primeiro órgão a sentir, depois dos enterócitos, como é óbvio, a sentir a presença de glicose. Quando começa a aumentar a glicose no sangue portal, ela entra para o fígado e a glicosínase começa a atuar, o que significa que vai haver o aumento desta glicose 6-fosfato a nível hepático. No caso, por exemplo, do músculo, a insulina vai, para além destes efeitos, vai também promover a migração do GLUT4 para a membrana, o que permite a entrada de glicose e a formação de glicose 6-fosfato. Este aumento intracelular de glicose 6-fosfato também se vai permitir a inativação do inibidor por um outro processo, fazendo com que este inibidor das fosfatas fique inativo. Uma vez inativo, ele desaparece e permite que as fosfatas fiquem ativas, desfosforilando a síntese do glicogênio, que uma vez desfosforilada fica ativa e promove a síntese do glicogênio. Também desfosforila a sínase da fosforilase do glicogênio, que fica inativa e não volta a ser ativa porque a PKA não vai atuar porque não há AMP cíclico. Como a sínase da fosforilase do glicogênio está inativa, deixa de haver a fosforilação da fosforilase do glicogênio, que vai ser desfosforilada pela fosfatase que está ativa. E desta forma, a fosforilase do glicogênio ficará na forma inativa e passamos a ter a síntese do glicogênio e deixa de haver a sua degradação. Este processo é muito importante para permitir a regulação ou da síntese ou da degradação via fosforilação, desfosforilação reversível. Esta glicose 6-fosfato, para além do efeito inibidor da fosfatase, para além de também, no fundo, vir aumentar a UDP-glicose, vai ter outra ação direta sobre a síntese do glicogênio, que mesmo na forma fosforilada vai ativá-la, e portanto o aumento de glicose 6-fosfato vai induzir a síntese de glicogênio e ao mesmo tempo também inibe a degradação do glicogênio. Normalmente é um sinal que há aumento de glicose dentro da célula e portanto ativa a síntese do glicogênio e inibe a sua degradação. Este efeito é particularmente importante no caso do fígado. No caso do músculo, para além deste efeito não da glicagina, mas da adrenalina e da insulina, há um outro efeito muito importante que é a coordenação entre a degradação do glicogênio e a contração muscular, que é uma altura em que se gasta muito ATP. Para isso, esta sínase da fosforilase muscular, principalmente a muscular, é muito sensível ao aumento de cálcio. E o aumento de cálcio via calmodulina ativa a sínase da fosforilase, mesmo a forma não fosforilada, tornando-a assim ativa e permitindo desta forma fosforilar a fosforilase e assegurando a degradação do glicogênio. É especialmente importante esta ativação no músculo porque no músculo esta sínase da fosforilase ativa, não necessariamente por fosforilação, mas via cálcio, também, como eu referi, pode inativar a síntese do glicogênio. E desta forma vai permitir que durante a contração muscular haja um aumento da degradação do glicogênio para favorecer esta degradação.
Para além deste efeito, a nível muscular, também temos o AMP, e lembram-se eu há pouco distingui o AMP cíclico do AMP, não este, porque este normalmente que se forma a partir da fosfodiesterase é numa altura em que há glicose e havendo glicose 6-fosfato, ele vai ser rapidamente fosforilado a ATP, mas quando há o aumento da concentração de AMP, e lembrem-se que eu referi que isto é um indicador de baixa energia, nessa altura ele ativa diretamente a fosforilase, mesmo na forma desfosforilada, tornando-a ativa e desta forma levando à degradação do glicogênio para que possa haver obtenção de energia. Portanto, são dois efeitos diferentes desta regulação e que são particularmente importantes a nível do músculo. Espero ter ajudado a compreender. Muito obrigado.